Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para cultuarmos, adorarmos ao Senhor nosso Deus, neste dia do Senhor, glorificar, honrar o seu santíssimo nome. Eu convido os irmãos a abrirem o Salmo 112, abrir suas Bíblias no Salmo 112 e vamos fazer a leitura, irmãos, para iniciarmos este culto de adoração e em louvor ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmo 112, abra por favor a sua Bíblia comigo para que nós leamos juntos esse salmo. Diz assim a santa palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Ele espalhou versículo 8, o seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus Ele nos abençoe neste culto, por sua misericórdia, por sua graça. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez por meio da internet, Senhor. Nós queremos nos reunir em Teu nome, adorar o Senhor. Estamos em nossas casas, mas queremos, Senhor, fazer isso em uma só fé, em um só propósito, adorar somente a Ti, que o Senhor seja o único Deus realmente adorado, louvado, cultuado, meu Deus. Perdoa nossos pecados e nos abençoa, Senhor, para que possamos fazer exatamente assim, para que só o Senhor, nenhum ídolo, meu Deus, seja glorificado, mas só o Senhor. Age no nosso coração, nos leva agora a cantar estes salmos, esses hinos, meu Deus, com o coração sincero, honrando, glorificando, bendizendo o seu santo nome, Pai, somente, e rogamos, fale conosco, Senhor. Já acabamos de ler esse salmo tão maravilhoso, mas fale conosco através, principalmente, Senhor, da pregação da palavra, mas também das leituras que vamos fazer ainda, Senhor. Nos edifique, nos fortaleça, revele-se a nós, console-nos, guie-nos, abençoe-nos, Senhor, em honra e glória ao Teu nome, que o Senhor seja glorificado, Pai, e nós sejamos grandemente edificados, em nome de Jesus. E abençoe, Senhor, cada irmão, cada um dos meus irmãos que estão nas suas casas, reunidos com as suas famílias, dá-lhes graça, abençoa-os a todos para Te adorarem, para serem edificados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo em toda a terra, Senhor, onde os irmãos estão se reunindo nos lugares do mundo nesse dia do Senhor, aqueles que estão, Senhor, como nós, sem poder se reunir, sem poder estar na presença um do outro, mas, Senhor, por esse meio da internet, estamos aqui para Te adorar, e muitos irmãos no mundo, abençoa-os também, que a Tua palavra se espalhe, meu Deus, inclusive nesse momento em que, pela providência, precisamos fazer assim, que o Senhor espalhe o Seu Evangelho e a Sua palavra por toda a terra. Senhor, seja honrado. Em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Nós oramos assim e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, nós vamos, nesse momento, iniciar o nosso culto, o primeiro hino do culto, que será aí o Salmo 23, na versão do Josué Rodrigues. Então, vamos juntos, irmãos, cantar ao Senhor
esse precioso Salmo 23. Louvemos ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor, vamos dar graças ao seu nome santo. Ó Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos reunimos, Senhor, e tudo que nós temos realmente a fazer é dar graças, é louvar ao teu nome, é agradecer, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa semana. Obrigado porque tens nos alimentado, tens nos guardado, tens nos abençoado, Senhor. Louvamos-te, meu Deus, porque todos os dias vem de suas mãos, vem de sua providência, e nós agradecemos, Pai, porque tudo que recebemos, tudo que temos, vem de tuas mãos. E obrigado por tudo o que usufruímos nesta semana, em nome de Jesus, e também pelos livramentos, porque o Senhor nos guardou a nossa vida, guardou a nossa alma, e, Senhor, nos abençoou, Pai. Obrigado porque tens nos consolado, tens nos fortalecido nos meios das lutas, das dificuldades, especialmente neste momento em que a humanidade, Senhor, passa por uma pandemia. O Senhor tem sido o nosso sustento, meu Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez porque te amamos, porque o Senhor se revelou a nós no seu Filho Jesus, porque o Senhor primeiro nos amou, porque o Senhor deu Cristo para que por meio dele pudéssemos nos achegar a ti. Ele morreu por nossos pecados. Obrigado pela salvação, obrigado pela justificação, obrigado, Senhor, pela santificação, pela obra do Teu Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor, e sabemos
que possuímos uma herança eterna e estamos, Senhor, indo em direção a esta herança. Somos peregrinos e nós te amamos e nós queremos viver em honra e glória ao teu nome, e nós queremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, enfim, meu Deus, viver um culto contínuo a Ti. E lá naquele grande dia, quando todos estivermos reunidos, Senhor, quando o Senhor voltar, só o Senhor será louvado, só o Senhor será glorificado. Oh Pai, bendito seja o Seu nome, e sejas cada vez mais honrado e glorificado enquanto estivermos aqui nessa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Oh Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos cantar neste momento, irmãos, o hino do cantor cristão Firmeza, o hino de número 366, Firmeza. Louvemos e bendigamos ao Senhor nosso Deus com esse belíssimo hino. Amém. Irmãos, nós temos lido a Sagrada Escritura continuamente, tanto nos cultos da manhã, na EBD, como no culto da noite. E pela misericórdia do Senhor, de manhã temos lido o Antigo Testamento e à noite o Novo Testamento. E é uma bênção porque nós chegamos hoje, neste culto, né, ao último livro do Novo Testamento. Vamos iniciar a leitura hoje. É o maravilhoso livro de Apocalipse, né? Então eu convido você neste momento. Nós já lemos aí praticamente todos os livros, né? Faltando só um que nós iniciamos hoje. Vamos então iniciar com Apocalipse, este último livro da Bíblia do Novo Testamento, capítulo 1. Abra agora a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 1, e façamos então a leitura, meus irmãos, da Sagrada Escritura neste momento. Que o Senhor nos edifique, nos abençoe através da tão bendita palavra dele, da leitura da sua palavra. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura. Apocalipse, no capítulo 1.
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a leitura da sua tão santíssima palavra. Amém. Vamos cantar neste momento, meus irmãos, o hino, nesta hora, o Salmo 96, em adoração, em louvor ao Senhor nosso Deus. E logo em seguida nós vamos passar para a pregação da palavra, para o estudo da palavra desta noite. Cantemos ao Senhor o Salmo 96. Todas as
Nós vamos, nesse momento, abrir a Sagrada Escritura no livro de Gênesis. Abra nesse momento a sua Bíblia, por favor, comigo. No livro de Gênesis, nós vamos continuar, vamos fazer agora uma segunda reflexão a respeito da vida de José, o grande servo do Senhor, né? Abra comigo a sua Bíblia nesse momento, no capítulo 37, novamente, irmãos. Nós vamos fazer a leitura de um versículo apenas, depois de um outro trecho mais adiante, nós vamos ler também. Então, abra sua Bíblia, por favor, comigo. No capítulo 37 de Gênesis, no versículo 5, diz assim a palavra de Deus. E teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Vamos ler também, meus irmãos, o próximo trecho agora, Gênesis capítulo 40, aí nós vamos ler a partir do primeiro verso, Gênesis capítulo 40, que diz assim a Sagrada Escritura. E aconteceu depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: tivemos um sonho, e ninguém há quem interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Agora, irmãos, mais adiante um pouquinho, já lá no capítulo 41, não é? Diz a Sagrada Escritura, no versículo 15, capítulo 41, no versículo 15, diz a palavra de Deus: e Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Perdão, agora mais um pouquinho, mais adiante um pouquinho, aí já na verdade bem adiante, no final já do capítulo, aliás do livro de Gênesis, no capítulo 50, meus irmãos, diz a palavra de Deus aqui no versículo 14. 50, verso 14. Gênesis capítulo 50, verso 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, e ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém.
Amém, irmãos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração neste momento através da sua palavra. Ó Senhor, nos abençoe, Senhor, com entendimento da tua palavra, da tua escritura, para nosso consolo, direção, meu Deus, e para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus, para o nosso bem, em adoração e louvor ao Senhor. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, no culto da manhã, na EBD desta manhã, eu procurei mostrar aos meus irmãos a realidade sobre como a palavra de Deus ela nos ilumina, ela nos conduz, ela nos orienta, consola, ela nos mostra o propósito divino, fazendo com que nós hajamos, meus irmãos, de uma maneira apropriada, perseverante, confiante, amorosa, útil, benéfica, em relação mesmo às tragédias, às dificuldades, às lutas da vida. E então aqueles que têm a palavra de Deus, eles agem assim, eles agem conforme o propósito do Senhor, eles glorificam a Deus, eles vivem para o bem do próximo, mesmo nas necessidades, nas circunstâncias, eles perseveram. Mas quando a pessoa não tem a palavra de Deus, vimos também, e essa primeira parte do efeito da palavra, nós vemos principalmente aí, especialmente na vida de José, por isso que nós estamos estudando aqui, meditando um pouco, refletindo um pouco na vida de José. Mas quando a pessoa não tem a palavra de Deus, ela tem apenas a carne, o pecado dominando a sua vida, o seu coração, o que vai acontecer é exatamente o oposto. Vai acontecer de ela, então, não ter, meus irmãos, ali a verdade de Deus, mas ela está cega, ela está ali orientada de forma, e o que a leva à cegueira está sendo orientada pelo seu próprio pecado. E isso nós vemos exatamente no caso dos irmãos de José. E eu fiz questão de ler hoje com os irmãos, mais uma vez aquele texto, que quando José conta o sonho para os seus irmãos, um sonho que era a palavra de Deus, José é um homem, né? Podemos até dizer assim, um homem dos sonhos, eles odeiam a ele, eles já odiavam a ele porque ele era preferido, né, do pai, mas quando José conta a eles o sonho, eles entendem a implicação do sonho, que José iria ser elevado sobre eles, e eles serviriam a José. Eles ficam ainda com mais ódio de José, já tinham inveja de José e ficam ainda com mais ódio de José. Ou seja, irmãos, eles não ouvem a palavra de Deus, eles não procuram ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas eles seguem a carnalidade deles, o pecado deles. José não. José é um homem que ele vai exatamente ali sendo orientado pela palavra, esperando que se cumpra aquele sonho ao longo da sua vida. Ele vai sofrer muito, ele vai ser vendido, traído, vai ficar ali como servo, vai ser injustamente acusado, vai parar na prisão, vai ficar muitos anos na prisão. Mas finalmente, irmãos, a palavra de Deus se cumpre, e em todos esses momentos José é perseverante, altruísta e vive para a glória de Deus. Hoje eu queria então, irmãos, avançar um pouquinho mais nesse aspecto, e nós estamos exatamente tratando desse assunto, irmãos, inclusive por causa da situação presente que todos nós estamos passando, que todos nós estamos inseridos por causa da situação do mundo devido a essa pandemia, e o nosso país também. Nós precisamos ter a orientação bíblica, irmãos, a orientação da palavra de Deus, para que possamos reagir com perseverança, com fé e de forma altruísta, ajudando as pessoas nesses momentos de crise e honrando e glorificando o nosso Deus, né? Eu tenho dito aqui, colocando como princípios da vida de José, eu destaquei aqui nesses estudos, está no nosso boletim, a fé, a sabedoria e a piedade na crise. E é exatamente isso que nós observamos. José é um homem de fé, é um homem que confia em Deus. José é um homem que tem a sabedoria divina, que é guiado pela palavra de Deus. José é um homem piedoso, é um homem que vive para Deus em honra e glória ao Senhor. E isso leva José, consequentemente, irmãos, a viver para a glória de Deus e de forma a ajudar as pessoas, a servir as pessoas, a servir ao próximo. E esse ponto aqui que eu quero destacar, que há uma relação aqui muito grande, irmãos, e nós podemos ler agora nesse texto que José é um homem que vai agir diferente dos seus irmãos,
que não tem a palavra de Deus, que não recebe a palavra de Deus, que se revolta contra a palavra de Deus, ele vai agir de forma altruísta, ele vai servir o próximo, ele vai amar o próximo e ele vai glorificar a Deus nisso. É tão interessante que, irmãos, e isso eu quero destacar, já falei pela manhã, mas eu quero enfatizar mais agora nessa nossa reunião da noite, de que quando o homem ele está em pecado, ele se torna alguém egoísta, ele se torna alguém que quer ser servido, quer ser bem servido, mas não quer servir, mas não quer se dispor a servir o próximo. O pecado, ele tem essa característica. É tão impressionante que a palavra de Deus, por exemplo, nos 10 mandamentos, ela resume, o próprio Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos básicos, que nós temos já tantas vezes falado em nossa congregação: amar a Deus e amar ao próximo. E exatamente a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus, e os 6 seguintes mandamentos se referem ao próximo. E isso, meus irmãos, significa que na medida que eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao próximo, se eu não tenho ali, se eu não sirvo ao próximo. E é isso exatamente que o pecado, melhor dizendo, exatamente que o pecado vai se opor. Ou seja, ele vai se opor a Deus, ele vai se opor ao Senhor, vai colocar o homem no centro. O homem quer ser Deus, o homem quer ser adorado, quer ser servido, e isso levará a ele a odiar, o levará a odiar o próximo. Como aconteceu exatamente com José. Observemos aqui um detalhe, meus irmãos, como é que a coisa se processou na vida dos irmãos de José. Eles eram ali, vamos dizer assim, colocados em segundo plano em relação a José. O pai não os amava tal qual amava José. Isso de fato foi um erro, foi um pecado de Jacó. Não deveria ter feito isso, não deveria ter agido assim. Mas isso não significa, meus irmãos, que a reação dessas pessoas foi justa, foi uma reação correta quando eles passaram a odiar a José. Observe então que esse ódio a José significa o quê? Que eles querem a proeminência, que eles querem estar ali em primeiro lugar, que eles não aceitam estar em segundo plano, que eles querem ser, vamos dizer assim, estar sendo honrados, estar sendo louvados pelo seu pai, e eles então não aceitam aquela situação já, vamos dizer assim, de humilhação, de serem rebaixados, de serem colocados abaixo de José. Isso os fere, eles são ensimesmados, eles querem, meus irmãos, estar ali sendo honrados, sendo glorificados o tempo todo, e é essa a grande questão ali. Quando José conta a eles o sonho, a mesma coisa se manifesta. Eles querem ser honrados e eles entendem, como eu falei pela manhã, eles entendem as implicações do sonho de José. Isto é, eles entendem que aquele sonho significava que eles honrariam a José, que eles se submeteriam a José, que eles serviriam a José. E eles então dizem: nós vamos te servir. Observem como eles dizem aqui ainda no início dessa história, né, de José, no capítulo 37, irmãos, no início da história, a palavra de Deus, ela diz assim, então, versículo 8, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Observe, irmãos, então, que ali estava a questão exatamente do serviço. Eles não queriam servir José, eles não queriam se submeter a José, eles queriam estar sobre José, que José os servisse, eles queriam ser honrados pelo pai, queriam se opor, ou melhor dizendo, se impor sobre José, mas nunca servirem a José. Então aquilo os ofendia, aquilo os feria no seu ego, no seu orgulho. Eles queriam ser servidos e não servir. Nós observamos claramente aqui, e isso então fazia com que eles odiassem a José. A inveja, o ódio, tudo isso aqui está misturado. Aliás, nós estamos estudando na congregação à noite sobre a falsa e verdadeira religiosidade. Ainda vamos concluir esse estudo, se Deus quiser, assim que retornarmos aos nossos cultos normais, presenciais, nós vamos retornar e concluir esse estudo. Mas os irmãos lembram que nós falamos muitas vezes já sobre Caim, e a mesma coisa aconteceu com Caim. Caim
era o centro, Caim era o que queria ser honrado. Caim queria um Deus de acordo com o pensamento dele, ele era ensimesmado. E quando Deus também prefere o sacrifício, o culto do seu irmão Abel e não o dele, ele fica revoltadíssimo, a inveja, o ódio, ele quer ser proeminente, ele quer ser servido, ele quer estar no centro, e ele odeia também o seu irmão da mesma forma, e ele vai lá, mata o seu irmão. E isso então, meus irmãos, que nós observamos exatamente aqui. Eles querem ser o centro, eles não querem servir, e eles então, quando não são servidos, eles matam. Bom, não mataram, não chegaram a matar, mas desejaram isso, desejaram a morte de José, e não fizeram isso, na verdade, porque Deus livrou José, não é? Na questão ali da providência, agindo, impedindo-os de fazer isso, mas eles mataram José num certo sentido, eles venderam José, eles afastaram José do pai, eles impuseram sobre ele terríveis sofrimentos, meus irmãos, angústias, dores. Eles então passaram ali a serem os carrascos de José, meus irmãos, porque eles queriam ser servidos. Irmãos, eles não souberam lidar com aquela circunstância, com aquela situação de uma maneira amorosa, altruísta. Mas por quê? Basicamente porque eles estavam no centro, porque eles queriam ser servidos, porque eles queriam que tudo girasse em torno deles e não viviam para a glória de Deus. Consequentemente, odiavam, consequentemente maltratavam aquele irmão, porque aquele irmão era, desde mesmo ali, do próprio pai deles, era mais honrado que eles. E é isso que acontece, irmãos. As pessoas, quando elas não glorificam a Deus, quando elas não honram a Deus, quando elas estão no centro, elas estão em si mesmadas, quando elas estão servindo a si mesmas, elas vão se tornar pessoas que cheias de inveja, cheias de orgulho, e que vão odiar os outros que estiverem estando ali numa situação de proeminência. Elas, em resumo, elas não vão servir ao próximo, meus irmãos. Mas observe José. José é completamente diferente, meus irmãos. O que nós observamos em José, em primeiro lugar? José é um homem que ele não se coloca no centro. José não se põe no centro do mundo. José não busca ser servido. José não honra a si mesmo. José não glorifica a si mesmo. José não busca a autopromoção ou a autoglorificação. Mas em todo o relato bíblico, nesses versos que nós acabamos de ler, meus irmãos, José põe em proeminência a Deus. José coloca Deus no centro da sua vida, porque José conhece a Deus, porque José teve o conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Então José não é alguém que se coloca no centro, mas é aquele que tem Deus no centro da sua vida. Deus é o centro, na verdade, e José, ele se submete a essa verdade. José assume essa realidade que Deus é o centro. E nós observamos, irmãos, quando ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele coloca Deus ali, ele honra a Deus, né? De Deus vêm as interpretações. A mesma coisa quando ele vai tratar ali, meus irmãos, com o faraó, ele diz: isso não está em mim, isso está em Deus. Então nós observamos exatamente isso aqui. Vou voltar a ler aqui só para o reforço, né? No versículo, no verso 40, no capítulo 40, no versículo 8 diz, versículo 7, diz assim, meus irmãos, no versículo 8 mesmo, diz assim: tivemos um sonho, ninguém há que interprete. Ele disse-lhe José, e José disse-lhes: não são de Deus as interpretações. Observe como ele coloca Deus no centro. Ele honra a Deus, não é de Deus a interpretação, não são de Deus as interpretações. Quando o faraó tem um sonho, é a mesma coisa. No capítulo 41, ele diz aqui no versículo 15, que o faraó diz a José: eu tive um sonho, ninguém aqui interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Observe que faraó centraliza-se em José, coloca José como aquele que pode interpretar, mas imediatamente José não aceita aquela honra
de Faraó, veja só, de um poderoso rei, de um homem importantíssimo, mas imediatamente José não aceita essa honra, porque ele sabe que essa honra não pertence a ele, porque ele sabe que essa honra pertence somente ao Senhor. Então ele diz no versículo 16, respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Observe, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó, meus irmãos. É isso que faz a diferença total entre José e os seus irmãos. Os seus irmãos estavam o tempo todo centralizando-se, colocando-se como centro. José não. José não aceita ser o centro, porque ele sabe que ele não é o centro. Ele sabe a realidade. Ele disse, não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. No final do Gênesis, já no final de toda essa belíssima história, não é? Quando os irmãos, o pai morre e eles então ficam com medo que José se vingasse finalmente deles, imaginando que José só não tinha se vingado por causa do pai. E o pai morrendo, agora eles estavam ali em perigo diante de José, que era poderoso. Mais uma vez, irmãos, José centra-se em Deus. José diz assim, olha, eu não vou fazer mal para vocês, eu vou sustentar vocês por causa de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Observe que ele diz no capítulo 50, no versículo 19, diz assim, e José lhes disse, não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus? Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Meus irmãos, vejam só que coisa maravilhosa, é que José, ele se coloca mais uma vez ali como um servo do Senhor, como alguém que honra o Senhor, como de fato o que importa ali naquele momento não é José, não é aquela coisa tão mesquinha, tão pequenininha de que José foi vendido, de que José foi maltratado e agora ele tem que se vingar, agora ele tem que dar o troco, agora ele tem que matar os seus irmãos, perseguir os seus irmãos, porque José foi ofendido, porque José foi perseguido, porque José é o principal. Ele diz, não, o que importa é Deus. E o plano de Deus, eu estou em lugar de Deus porventura, e o plano de Deus foi esse, vocês intentaram mal, Deus intentou para o bem, Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Portanto, o que importa é Deus. Eu sou um servo de Deus, eu não estou servindo a mim mesmo, eu não estou honrando a mim mesmo, eu não sou o centro de absolutamente nada, mas o Senhor Deus, Ele é o centro, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Portanto, eu adorarei, eu servirei, eu estou fazendo exatamente isso. Então, Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, porque Deus é o centro, Ele é o Senhor e Ele deve prevalecer e eu não posso me colocar no lugar de Deus. Irmãos, é impressionante como José amava Deus e como José vivia para Deus, como ele vivia para a honra e para a glória desse Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. E ele reagia diante das maiores dificuldades, ofensas, de uma maneira apropriada, porque ele servia a Deus. Ele não estava servindo a si mesmo, ele não se ofendia, ele não se considerava, vamos dizer assim, alguém que não poderia ser ofendido, não. Ele sabia que o centro era Deus e que se fosse assim que Deus quisesse, se aquele fosse o propósito divino, amém. Seja feita a vontade do Senhor, o que importa é Deus, o que importa é que Ele seja honrado, é que Ele seja glorificado. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós observamos exatamente porque José, ele quer glorificar a Deus, ele quer honrar a Deus, ele não é ensimesmado, ele não tem a si mesmo como centro. José também é alguém que ama o próximo. São as duas tábuas da lei, porque é consequência, meus irmãos. Quando a pessoa vive no centro, se colocando como centro, vive para si mesma, ela não aceita a ofensa e ela vai se vingar, porque ela é Deus. Ela se coloca ali, não é, na posição de Deus. Ela se coloca ali na posição de alguém que não pode de forma nenhuma ser ofendida. Mas quando ela serve a Deus, o que importa não é ela,
O que importa são os propósitos do Senhor. E os propósitos do Senhor sempre são bons. Os propósitos do Senhor sempre são justos. Os propósitos do Senhor sempre são louváveis. Os propósitos do Senhor sempre são vivificantes, sempre produzem o bem, sempre produzem a vida, sempre produzem algo que é transformador, vivificante, libertador. O pecado não. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que a ira humana não produz a justiça de Deus, que a vingança humana ela é pecaminosa, mas a ira divina, quando Deus está irado e quando Deus retribui injustiça, isso é justo e isso é bom. Mas o homem nunca faz, irmãos. Quando ele se afasta de Deus e quando ele age por si mesmo, ele age com autonomia, sendo o centro de tudo, ele produz maldade, ele produz morte, ele produz destruição. É muito interessante que a reação, irmãos, dos irmãos de José, como eu citei, como eu procurei mostrar pela manhã, a reação deles diante de alguma coisa muito menor do que a que José passou, as coisas que José passou, os sofrimentos, as dores dele, olha, eles foram, vamos dizer assim, postos em segundo lugar pelo pai deles. Isso não foi justo, como eu disse para os irmãos, mas nós temos que concordar que não é algo muito menor do que ter sido vendido, como José foi, do que ter sido posto ali como um servo na casa de Potifar, como José foi, do que ter sido acusado injustamente pela esposa de Potifar, como aconteceu com José, do que ficar no cárcere, ficar preso por vários anos, como aconteceu com José. Isso é muito menor. Mas a reação deles foi uma reação de ódio, foi uma reação de vingança, foi uma reação que eles tentaram matar José. Com algo que aconteceu com eles muito menor, eles tiveram uma atitude de vingança, de raiva, de ira, de assassinato. Como eu disse, só não mataram porque Deus não permitiu. Mas com José não foi assim, irmãos. José tendo passado sofrimentos muito maiores, dores muito maiores, privações, injustiça, prisão, todo tipo de situação, ele amou, ele viveu para a vida, ele viveu para vivificar, ele viveu para ajudar as pessoas. É uma coisa que me impressiona bastante, irmãos, que José estando ali naquela situação de ausência de liberdade, ele cuidou do carcereiro mor, do padeiro mor, ele olhou para eles, como o texto vai dizer aqui. Isso é uma coisa muito, muito importante nós observarmos, irmãos, e nós guardarmos no nosso coração, não é? Aqui no capítulo 40, irmãos amados, quando ele diz aqui no capítulo 40, no versículo 5, diz assim: ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro mor do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Irmãos, é impressionante isso. Um homem que já tinha sofrido tanta injustiça, um homem tão sofrido, ele não era amargurado. Ele não era alguém que devido aí ao sofrimento, à dor que ele tinha passado, ele não era alguém que vivia só para si mesmo e não tinha sensibilidade para o sofrimento alheio. Não, ele estando em sofrimento, ele estava ali naquela situação do cárcere, ele estava ali sendo injustiçado. Só depois, irmãos, ele foi liberto e levou tempo e até... no caso, né, ele pediu ajuda, mas só foi depois de 2 anos, como a palavra de Deus vai nos informar aqui, do capítulo 41, aconteceu que no fim de 2 anos inteiro o faraó sonhou e tudo, e o copeiro mor não se lembrou dele, esqueceu dele. 2 anos se passaram, né? Mas apesar de tudo isso, irmãos, nunca você vai ver José amargurado, José vingativo, José raivoso, José querendo descontar nos outros, José insensível, José egoísta. Mas você vai ver um José altruísta, você vai ver um José que estava ali sofrendo, já tinha passado por tantas injustiças, mas ele olha, diz o texto aqui, irmãos, ele olhou para eles. Então,
Diz aqui, não é? Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere do seu senhor, no verso 7. Aliás, verso 6 diz assim: e viu, finalzinho, né? Verso 6 diz: e viu que estavam perturbados. Viu que estavam perturbados. Veja só, irmão, tendo sofrido, ele não era amargurado, ele não era egoísta, mas ele tinha sensibilidade quanto ao sofrimento dos outros. Ele viu que estavam perturbados. No verso 7 diz: então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Irmãos, isso, eu confesso que isso me impressiona bastante, porque pensemos bem, meus irmãos, alguém que tinha sofrido tanto, alguém que tinha sido tão injustiçado, mas ele não se tornou revoltado, ele não se tornou alguém egoísta, que era indiferente ao sofrimento dos outros, mas ele notou a tristeza daqueles dois homens, que era como ele, estavam presos naquele lugar. Ele foi sensível, ele amou, ele ajudou, ele interpretou os sonhos. Nós observamos essa atitude de José o tempo todo. O serviço, a humildade, o cuidado com o próximo. Quando ele estava na casa de Potifar, ele foi o melhor mordomo. E Deus o abençoou. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele disse: como pecaria contra Deus? Ele respeitou o seu Senhor, amou o seu Senhor, não traiu o seu Senhor. Estando ali injustiçado, vendido, longe de casa, ele amava o próximo, ele era um homem honrado, um homem que confiável. E como eu vi de um querido professor meu, né, tempo de seminário, irmãos, que ele disse assim, ele acreditava, e eu concordo com isso, que Potifar não o matou, e ficou como que desconfiado da história da mulher, e não o matou, o colocou no cárcere, porque Potifar conhecia José, irmãos, conhecia aquele jovem como um jovem honesto, como um jovem íntegro. Irmãos, que coisa impressionante. E mais, quando os irmãos vêm falar a ele, com medo, temendo, acreditando que eles seriam mortos, ele diz: eu vou sustentar vocês. Não é isso que ele diz? É maravilhoso. Aqui no capítulo 50, é tão precioso essas palavras de José, irmãos. É por isso que ele é um tipo de Cristo, né? Aquele que foi injustiçado, maltratado, mas deu vida aos inimigos. Ele coloca assim no versículo 20: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aí ele fala no versículo 21: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Irmãos, que coisa maravilhosa. José não se tornou amargurado, cheio de revolta, vingativo contra tudo e todos. Não, mas o tempo todo servindo, amando e finalmente salvando, sustentando, amando os seus irmãos. Observem bem que o tinham traído, que tinham imposto sobre ele tanta dor, tanto sofrimento, irmãos. Então, os irmãos, diante de uma coisa tão menor, por terem não sido os preferidos, mas José, eles odiaram, e se pudesse ter tido condições, teriam matado José. E José, diante de dores tão maiores, né? De sofrimentos de fato tão terríveis, tanta injustiça, tanta coisa que aconteceu com ele, ele os amou. Ele servia as pessoas, ele amava as pessoas, e ele amou os seus inimigos, seus traidores irmãos. Ele os sustentou, ele os perdoou.
Isso é cristianismo, meus irmãos. Isso é servir a Deus. Pense nisso um pouco. Medite nisso. Meu querido irmão, eu quero aqui, com essa mensagem, exatamente mostrar esse contraste. Por que que José era assim? Por que que José é assim? Porque José amava a Deus. Porque José não era o centro de sua vida, mas tinha Deus como seu centro, o centro de sua vida, o centro do seu louvor, o centro da sua adoração. Ele vivia para a honra, para a glória desse Deus. E esse Deus é amor, esse Deus é vida, esse Deus é perdão, é graça. Esse Deus estava ali com um propósito não vingativo, mas de salvífico, gracioso, meus irmãos. Que coisa maravilhosa! E José se submete a esse Deus, porque José ama a Deus, e José pensa como Deus, e José, ele assume ali, meus irmãos, todas as, vamos dizer assim, o caráter divino, no sentido de que aquilo que na teologia nós chamamos dos atributos comunicáveis de Deus, né? Então, José, ele assume, meus irmãos, o pensamento de Deus, a santidade, o amor, a graciosidade, o princípio da vivificação, o bem que está em Deus, porque José é servo do Senhor, José ama o Senhor, José honra o Senhor. Então, para ele, não importa o que aconteceu, não importa, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa, ele não é amargurado, ele ama, e ele é instrumento de Deus para a vivificação dos seus irmãos, tendo passado as mais terríveis tristezas, dores, privações, sofrimentos durante muitos anos de sua vida. Oh, meus irmãos, como isso deve nos falar? Porque isso é cristianismo. Meus queridos irmãos da Congregação Batista Reformada em Belém, isso é cristianismo, irmãos amados. Isso é amar a Deus, isso é servir a Deus. E todos vocês também, né, que estão me ouvindo das outras igrejas, isso é amar ao Senhor. E eu queria, irmãos, que nós pensássemos um pouco com relação a esse momento da história da humanidade, a esse momento, meus irmãos, da história de nossas próprias vidas, porque todos nós estamos sofrendo, porque todos nós estamos passando momentos difíceis, momentos em que a nossa vida e a vida dos que amamos está sendo ameaçada, momentos em que a economia está sendo ameaçada, momento em que empregos estão sendo ameaçados, empresas estão sendo ameaçados, momentos em que não somente há perigo no Brasil ou em algum país, mas o perigo é mundial, momentos de perplexidade. Como vamos reagir? Como vamos reagir, meus irmãos? Nós somos cristãos, nós amamos a Deus, nós temos Deus como centro, então nós temos que reagir como José. Nós não podemos reagir como os irmãos de José. Nós não podemos reagir de forma em que, eu estou sofrendo, eu estou ameaçado, eu estou sendo injustiçado, então eu vou reclamar, murmurar, e eu vou odiar o próximo. Eu vou me tornar alguém amargurado, me tornar alguém revoltado, me tornar alguém que fale e duvide de Deus e desonre a Deus, mesmo com palavras ou ações, e que se torne alguém tão amargurado e tão vingativo que ninguém nem pode se aproximar, que distribui palavras ofensivas porque eu estou sofrendo, porque eu estou debaixo de uma pressão, de um sofrimento, de uma preocupação, que se torna insensível ao sofrimento do próximo, que apenas acusa o próximo, que, por exemplo, põe acusações contra os pecadores, as nações, os governantes e assim por diante, e só sabe abrir os lábios para ofender, para distribuir amargura, para ferir o próximo.
numa atitude vingativa, numa atitude em que foi ferido e está ofendido porque foi ferido. Não devemos, meus irmãos, agir assim, mas devemos agir como José. Primeiro, saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano e que o Senhor está intentando sempre o bem. É tão importante nós guardarmos isso que José diz aqui, não é? Quando ele diz assim, versículo 20 do capítulo 50, guarde isso. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Irmãos amados, eu não sei quais são os propósitos de Deus, exatamente como é que Ele vai operar o bem através de tanta tristeza, né, que nós estamos vendo nesses dias. Mas eu sei que Ele vai fazer isso, porque a palavra de Deus o diz. Os seus propósitos sempre são bons. Os seus propósitos sempre Ele está intentando bem. Os seus propósitos sempre são vivificantes. Não devemos culpar a Deus, acusar a Deus, reclamar de Deus, nem em momentos como esse, irmãos, que nós estamos sofrendo. Não, de maneira alguma, de forma alguma. Se nós amamos ao Senhor, se nós conhecemos ao Senhor e temos conhecido como José, através da sua revelação, através da sua palavra, através da sua verdade que foi revelada a nós em Cristo Jesus, nós temos que entender que mesmo que nós não entendamos, mesmo que não haja uma compreensão, irmãos, de como essas coisas estão acontecendo, como elas ocorrerão, mas eu sei que Deus intenta o bem sempre. Seus decretos são justos e bons, úteis. Sua vontade é sempre boa. Ele é o Senhor, Ele está controlando essa pandemia, Ele está controlando toda essa crise. Ele tem o coração dos reis, dos presidentes, do presidente do Brasil, do presidente dos Estados Unidos, dos primeiros ministros, de todas as autoridades na sua mão. E Ele está cumprindo o seu decreto, Ele está cumprindo o seu propósito, e nós devemos ter plena, absoluta confiança de que o Senhor está operando bem, está intentando bem e cumprirá o bem através de todo esse sofrimento e dor, mesmo quando os homens pecam, mesmo quando eles são egoístas, mesmo como os irmãos de José, eles são assassinos e malignos e querem fazer o mal, mas o Senhor está intentando o bem e operará em tudo isso para que esse bem se cumpra. E assim eu não devo me revoltar contra Deus, mas eu devo dizer: amém, Senhor, seja feita a tua vontade, louvado seja o teu nome. O Senhor é meu Deus, eu amo ao Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, cumpre teu decreto. E eu não vou reclamar do Senhor, mas eu vou louvar, eu vou bendizer, eu vou agradecer ao teu tão santo, tão justo nome, porque eu sei que o Senhor está intentando bem. Irmãos amados, essa é a atitude do cristão no meio dessa pandemia, no meio dessas dores, no meio desses sofrimentos. Em segundo lugar, como José, a atitude do cristão também é ser instrumento de Deus na promoção desse bem. Misericórdia, irmãos, altruísmo, perdão, se dispor a servir, se dispor a ser instrumento da vivificação da palavra, da verdade de Deus na vida do próximo. Essa é a atitude que todos nós devemos tomar em meio a essa pandemia como cristãos, e nisso, irmãos amados, Deus estará sendo glorificado na nossa vida, no nosso viver. Então, meus queridos irmãos, orar pelo mundo, orar pela humanidade. Deus está irado? Sim. Deus está irado? Sim. Essa pandemia é uma manifestação da ira divina sobre a humanidade e sobre as nações? Sim, meus irmãos. Sim. E eu devo olhar para isso
Eu devo olhar para essas almas, eu devo olhar para essas pessoas, eu devo amar essas pessoas, eu devo clamar, porque eu também sou parte dessa humanidade, eu também não mereço nada, eu não devo me colocar como melhor que elas, eu não devo me colocar como superior a elas, como eu sou melhor, e essa atitude não é de se colocar como centro, não, o Senhor é o centro, e eu também ofendi a Ele como humanidade. E se eu estou salvo hoje, se eu fui perdoado pelo sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, estou santificado, estou justificado, estou sendo santificado pelo Espírito Santo, isso é graça, graça, graça de Deus. Não merecimento, não mereci absolutamente nada. Então eu vou olhar para essas pessoas com misericórdia, com amor, com compaixão, para os que estão sofrendo, irmãos, para as nações que estão em pesadas dificuldades, como a Itália, como o próprio Estados Unidos e o nosso país também, que está tendo mortes e de tristezas, a questão econômica, as empresas aí sendo ameaçadas, gente quebrando. Oh, irmãos, vamos olhar para isso e pedir: ó Deus, tem misericórdia, ó Senhor, Senhor nosso, tira a tua mão de ira, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, a tua misericórdia. Tem misericórdia das nações. Senhor, domina esse vírus maldito. Senhor, não permitas que as economias quebrem, que os pais de família sofram, seus filhos. Lembra de Nínive, irmãos. Lembra como Deus repreendeu o profeta Jonas? Como Deus disse: eu não teria compaixão, misericórdia dessa grande cidade, dos seus animais, e Deus cita até os animais, dessa grande cidade eu não teria misericórdia. O Senhor estava ensinando ao seu profeta: veja a tua incoerência, veja a tua irracionalidade. Deus está ensinando a nós: sede misericordiosos, sede perdoadores. Você está orando pelas essas almas que estão sofrendo, que estão doentes, que estão em UTIs. Você está orando pelos que estão necessitados das nossas orações, da misericórdia divina, meus irmãos. Vamos orar, irmãos. Essa atitude cristã, porque nós estamos aqui para isso. A igreja está aqui para clamar, para orar, para ser sal, para ser luz, para pedir misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui também para levar o Evangelho, para dar esperança às pessoas. Esse é o serviço da igreja. José era o tipo de Cristo. José glorificava a Deus. José colocava Deus como centro. José apontava para Deus. Quando ele via as pessoas aflitas, quando ele via as pessoas angustiadas, o que José fazia, irmãos? José, ele apontava a Deus para as pessoas. Dizia: olha, é Deus que interpreta os sonhos. Em Deus estão as interpretações. Isso não está em mim, está em Deus. Com seus irmãos, Deus está salvando. Fiquem consolados. Eu estou mostrando o que Deus quer. Deus decidiu salvar vocês. Ele consolou a eles e Ele fez com que eles olhassem para Deus. Assim nós devemos apontar para Deus, para Cristo, para o Evangelho, dizer para os pecadores: ó pecadores, Deus está irado, mas Ele salva pecadores. Ele derrama a sua graça, Ele derrama o seu perdão, Ele lava com seu sangue. Deus amou o mundo, esse mundo alienado, esse mundo pecador, esse mundo que afronta Ele todos os dias. Deus amou essa humanidade caída. Deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce, essa humanidade no sentido de humanidade caída, de raça caída, Deus amou a humanidade, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Creiam, pecadores. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho, irmãos. Nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que anunciar a esperança que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que dizer para os homens que há esperança, que essas dores, quando nós vemos alguém sofrendo, quando nós vemos alguém atribulado, mostrar a eles que Cristo é a esperança de um mundo vindouro, que esse mundo não tem a palavra final, que Cristo vai voltar e que nós estaremos para sempre com Ele, que aqui nós sofremos sim,
mas até esse sofrimento contribui para o bem daqueles que o amam. Eles, pecadores, devem se arrepender, devem crer em Jesus. Devemos levar Cristo a essas pessoas. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos efetivamente, de forma prática, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Veja que José, ele agia. Lá na casa de Potifar, ele foi um excelente servo, mordomo, cuidando de tudo, de maneira que Potifar ficava despreocupado. Ele cuidava da casa, ele cuidava das coisas, ele zelava por tudo. Veja que quando ele está no cárcere, ele zela por tudo. Ele serve, ele é um bom trabalhador, ele é útil, ele é eficiente, ele não é preguiçoso. Veja que, finalmente, ele alimenta multidões, porque só o Egito, naquela grande fome, tinha pão, e ele alimenta multidões. E mais ainda, veja, ele alimenta os seus traidores irmãos, os perdoa, dá pão a eles, os alimenta. Ele não diz aqui no versículo 21, agora pois não tem mais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, assim os consolou e falou segundo o coração deles. Veja que aqui, e eu quero destacar isso, José se põe a servi-los e a ajudá-los no aspecto físico, não é? Dando pão, dando sustento, e no aspecto emocional, consolando-os, dando-lhes paz, dando-lhes consolo, exatamente pelo seu altruísmo, por levar Deus a eles e por servi-los e por alimentá-los. E dizer assim, não se preocupem, não há riscos, vocês podem estar absolutamente tranquilos. Irmãos, nessa pandemia nós temos que olhar para o próximo, nós temos que olhar para os idosos, e por isso que nós temos que cuidar deles, ter as restrições para que eles não peguem o vírus, os que estão em vulnerabilidade, ter as restrições e servi-los. Quem sabe indo no supermercado para eles, auxiliando-os, servindo as pessoas, enfim, de uma maneira prática, consolando as pessoas, levando-lhes a palavra de esperança do Evangelho, consolando os nossos irmãos que estejam preocupados, nos unindo para diminuir as aflições, as angústias daqueles que vão sofrer como consequência dessa crise. Mas nós estamos aqui, irmãos, como sal, como luz, para de forma prática consolá-los, dar-lhes pão, ajudá-los e ajudar uns aos outros. Esse é o papel da igreja, esse é o papel que Cristo está nos colocando diante de nós agora, meus irmãos, nessa pandemia, nessas angústias, nessas dores. Oh, meus irmãos, façamos isso. Que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa glorificar o seu nome através de nossas vidas, que nós possamos colocar Deus no centro disso, não reclamar, mas dizer glória ao teu nome, Senhor, tu estás fazendo isso e eu creio que tu estás fazendo bem. Não entendo como, é um mistério, mas tudo concorre para esta obra de glória ao teu nome, de bem que o Senhor sempre opera, de vivificação e, em segundo lugar, em honra e glória a Ele, em fazendo a vontade dEle, servirmos ao próximo, orarmos, levarmos a palavra e darmos a eles o pão, a consolação dentro das nossas possibilidades. Vamos fazer isso, irmãos? Hoje o Senhor nos chama para nós agirmos assim em meio a esta pandemia. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente para que façamos exatamente isso e para que o nome dEle seja grandemente glorificado em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito. Amém. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe neste momento. Amém. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar hoje à noite nessa palavra, nesse exemplo tão precioso de sabedoria, de fé, de piedade de José em meio à crise. Senhor, nos ensina a ser como ele, perdoa as nossas faltas, perdoa quando lá no nosso coração
nós deixamos a sementinha da reclamação, da dúvida, mesmo do Senhor e dos seus propósitos, mas que hoje o Senhor nos dê graça para honrarmos, para confiarmos, para sabermos que o Senhor soberano está fazendo bem e cuidará de nós, meu Deus, e que também em Cristo Jesus nós possamos amar o próximo, não nos tornarmos amargurados, mas amar o próximo orando, levando a palavra e ajudando nas emoções, no físico das pessoas, e que o teu nome tão santo, Senhor, possa ser glorificado através da vida da tua igreja, em nome de Jesus, da nossa querida Congregação Batista Reformada, mas também de todas as igrejas amadas, todos os meus queridos irmãos que estão ouvindo, ele e as suas igrejas, e o teu povo em toda a terra, meu Deus, possa glorificar o teu nome santo nesta crise da pandemia, em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus seja conosco nesse propósito. Vamos ler, irmãos, a nossa confissão de fé neste momento. Eu lhes convido a abrir comigo no capítulo 26, o 10º e 11º parágrafos. Capítulo 26, no 10º e no 11º parágrafo. Vamos ler então, fazer a leitura, por favor. Abram comigo no capítulo 26, no 10º, capítulo 26, no 10º e no 11º parágrafo, tá? Irmãos, está aí na página 92, no finalzinho da página aí da Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos fazer a leitura então do 10º parágrafo do capítulo 26, página 92. Diz assim a Confissão de Fé: o trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas, no ministério da palavra e oração, com assistência às suas almas, como quem deve prestar contas a Ele. Cabe às igrejas a quem eles ministram não somente conceder-lhes o devido respeito, mas também comunicá-los em todas as suas boas coisas de acordo com a sua capacidade, de modo que eles possam ter suprimento confortável, sem serem enredados em assuntos seculares, e também sejam capazes de exercer a hospitalidade para com os outros. E isto é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa de nosso Senhor Jesus Cristo, que para isso ordenou que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. 11º parágrafo agora. Apesar de ser a incumbência dos bispos ou pastores das igrejas serem diligentes em pregar a palavra em virtude de seu ofício, ainda assim, o trabalho de pregar a palavra não é tão exclusivamente limitado a eles, mas aqueles outros também dotados e capacitados pelo Espírito Santo para isso, e aprovados e chamados pela igreja, podem e devem realizá-lo. Amém. Essa é a nossa fé, meus irmãos amados. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe cada vez mais nessa fé bíblica reformada em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, apenas alguns avisos. Nós vamos então cantar o último hino e encerrar com a oração final nosso culto desta noite. Irmãos, nós por enquanto estamos assim, né, esse domingo e o próximo domingo ainda, na graça de Deus, vamos estar fazendo esses cultos dessa forma, cada irmão na sua casa, reunindo com a sua família, orando, cantando, ouvindo a pregação da palavra, as leituras bíblicas, enfim, nas suas casas procurem seguir essas devoções, e seguir o programa do culto, né, cantar os hinos, como se nós estivéssemos reunidos. É uma maneira, não é o culto público, né, mas é uma maneira de nós, que o culto público é sempre presencial, mas é uma maneira que nós temos nesse momento de crise, um momento de exceção, né, de cultuarmos, de adorarmos ao Senhor nosso Deus. Bem, meus irmãos, então façam isso, e essa semana mais uma vez eu vou publicar mensagens, reflexões nas terças e nas quintas, que são dias de nossos cultos também, nos quais ainda nós não podemos nos reunir, né, presencialmente, e domingo que vem prosseguindo dessa forma. Se Deus quiser, já no terceiro domingo do mês nós vamos já realizar o culto presencial, se Deus quiser, né? Vamos orar e vamos buscar
a direção divina e vamos orar, enfim, para que as coisas melhorem no país e possamos então fazer as nossas reuniões, nós e todas as igrejas dos nossos queridos pastores, igrejas amadas e povo de Deus pela terra. Irmãos, então não esqueçam também de orar por todos os pedidos que os irmãos estiveram aí fazendo, não é? Eu peço para vocês, coloquem no grupo seus pedidos e vamos orar uns pelos outros e vamos pedir edificação, a bênção de Deus sobre os nossos irmãos. Lembrem sempre, eu tenho dito, se vocês, irmãos, precisarem do apoio pastoral, seja presencial, é claro, com os devidos cuidados, não é? Por causa da pandemia, então devemos ter cuidado uns com os outros, para que não sejamos instrumentos de espalhar esse vírus, né? Mas com devido cuidado, eu estou disponível para os irmãos se precisar visitar vocês, e se vocês também quiserem me visitar, para a gente precisar de um acompanhamento pastoral, dialogar, orar e assim por diante. Estou então, se precisar, marquem comigo, vamos marcar um horário e estou à plena disposição aí, na graça de Deus, de ajudar, de apoiar meus irmãos. E também, se algum irmão passar por alguma dificuldade, irmãos, lembrem de que a congregação, a igreja é um corpo, né, e nós devemos apoiar uns aos outros. Então, qualquer membro da congregação que estiver espero que isso não aconteça, mas se acontecer de algum irmão passar alguma dificuldade, contem com a congregação, nós devemos buscar ajudar e apoiar uns aos outros, tá bom? Quero dizer isso a vocês. E meus irmãos amados, vamos então prosseguir, vamos orar. Vamos então agora, neste momento, cantar mais um hino, e aí nós vamos encerrar com a oração ao Senhor nosso Deus, pedindo por nós, pedindo por nosso país, pelas nações, e dando graças por mais esse tão bendito dia do Senhor, né? Vamos encerrar com o Salmo 23. Vamos lá? Então vamos cantar e adorar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Louvemos ao Senhor. Salmo 23. E nada
Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, amados, e pedir a bênção dele sobre nós, sobre a nossa semana, sobre o nosso país, encerrando o nosso culto, então, neste momento, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir a sua bênção sobre nós. Estamos aí, Senhor, diante de mais uma semana. A nossa súplica, a nossa oração, peço por mim, peço por meus irmãos, peço por seus familiares. Pedimos, Senhor, ao Senhor nosso Deus, unimos-nos agora em oração, suplicando, pedindo que guarde-nos, Senhor, nesta semana, guarde-nos nesta pandemia, guarde os nossos queridos, que o Senhor nos livre, meu Deus, é o nosso pedido, e que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando a todos que estão em algum sofrimento, em alguma angústia, os irmãos que têm pedido as suas orações, lembramos de todos eles e suplicamos que estendas as mãos para consolar, para dar sabedoria, para guiar, para fortalecer na fé, meu Deus, para que não pequemos nessas angústias, mas obedeçamos e cresçamos na obediência e entregamos tudo em suas mãos, todas as ansiedades, e pedimos em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia, intervém, Senhor, nessa circunstância, conforme a sua tão sempre justa, boa e perfeita vontade, Senhor. Livra-nos, socorre-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a operar de uma tal maneira, Senhor, na nossa vida, nos dando, meu Deus, piedade. Faze-nos crescer, Senhor, em piedade, que essa semana possamos viver piedosamente, em amor a Ti, em serviço ao próximo, como José, como aprendemos com José nesse estudo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós pedimos que sejamos luz para os outros, para que o Evangelho chegue a eles. Pedimos a salvação dos nossos próximos, principalmente, especialmente de nossa família. Salva a nossa casa, Senhor. Traz a nossa família para o Teu reino em nome de Jesus. E, Senhor, nos usa para levar o Teu Evangelho a eles, no nosso papel familiar. Senhor, nosso Deus, em nome de Cristo, guarda a nossa família do mal e conduz a nossa família a ser cheia do Espírito e cumprir o seu papel e glorificar o Teu nome, e supra todas as necessidades da nossa casa. Abençoa os empregos dos meus irmãos, supra as necessidades, preserve-lhes os empregos, não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Abençoa assim a todos em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, a nossa igreja. Que a nossa igreja se fortaleça. Me dê graça como pastor para servir meus irmãos. E que a igreja se fortaleça, santifique. Nós possamos nos unir cada vez mais. Inclusive neste momento difícil, nós possamos expressar amor e zelo e serviço uns aos outros. E dá que essa igreja cresça, Senhor. Abençoa e supra todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. E abençoa a Comunhão Batista Reformada, abençoa as igrejas dos amados pastores, amigos, irmãos, nossa igreja em Caruaru, todos os irmãos, Senhor, que estão por todas as partes do mundo, que têm se comunicado conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa os Teus servos, as Tuas igrejas e o Teu povo por toda a terra, irmãos que nós nunca veremos nessa vida. Fortalece os pastores, as igrejas, viva a Tua obra, que a palavra se espalhe, Senhor, e que nesse tempo de crise mundial, que a igreja glorifique ao Teu santíssimo nome em Cristo Jesus. E abençoe, meu Deus, nós oramos, as nações, que nessa crise, meu Deus, a glória do Senhor se resplandeça e muitos se convertam, e que a palavra chegue até as últimas nações, localidades do mundo. E abençoe esse país, Senhor. Abençoa o nosso presidente Bolsonaro, nosso governador Helder, nosso prefeito Zenaldo, todo o poder legislativo, judiciário, as secretarias, os ministérios, as forças armadas, os que têm o poder econômico, Senhor, que estão ameaçados, que o Senhor preserve as grandes empresas e os empregos, tenha misericórdia, que o Senhor abençoe a economia do país, que o Senhor abençoe, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o poder intelectual, os especialistas, os médicos, os cientistas, tão importante o dom e os talentos que o Senhor tem dado a esses homens, para que eles
guiados pelo Espírito Santo, Senhor, dando-lhes sabedoria e graça, eles possam orientar as autoridades saibam como agir com prudência, e nós possamos sair dessa crise, meu Deus. Livra-nos do mal. Deus, em nome de Jesus, contém essa epidemia, contém essa pandemia pelo mundo. Senhor, tira a tua mão de ira, meu Deus, e derrama a tua misericórdia, derrama a tua graça, em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Nós clamamos, Senhor, e que esta semana seja uma semana cheia de misericórdias, que nos livre do mal, que nos guie em piedade, que o teu nome seja louvado através de nossas vidas, Senhor Deus, Todo-Poderoso, em Cristo, na graça do Espírito Santo. E que, Senhor, venham boas notícias, clamamos nesta semana. Notícias, Senhor, que mostrem que essa epidemia está sendo dominada, está caindo na sua letalidade. Em nome de Jesus, oramos. Ó Deus, que o teu nome santíssimo seja glorificado e que a tua igreja seja edificada e abençoada. A noiva de Cristo, para a glória do Senhor. E todos nós sejamos grandemente abençoados em nome de Jesus e as nossas famílias também. Assim oramos em Cristo e assim agradecemos. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado. Obrigado porque apesar de não termos podido ainda nos reunir presencialmente, mas o Senhor nos abençoou nesse dia do Senhor. O Senhor nos deu a palavra. O Senhor nos deu a oportunidade de culto. E nós estamos felizes. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, por todas as bênçãos que nos deste neste dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda, lhes conceda a todos uma abençoadíssima semana em piedade, em amor a Deus, em honra e glória ao seu tão santo, tão justo, tão precioso nome. Em Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu irmão querido, meus irmãos amados, e o Senhor seja conosco nessa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre em Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa noite a todos, uma boa noite do dia do Senhor e uma excelente semana, abençoada semana em Jesus. Até, meus irmãos.